Bom, hoje nós estamos com a 10ª aula de português, né? Desse, desse curso que estamos promovendo. Para essa aula, a gente também trouxe alguns convidados. Um material que eu utilizei lá do site Só Português. E a Cecília Meirelles, né? Tá um lindo o sorriso dela aqui. Da Cecília Meirelles, a gente vai se apoiar nesse texto aqui. Vou convidar como a nossa leitora oficial, a Aline, ela declama bem melhor que eu, para fazer aí a leitura para a gente. Aline, pode ser? Pode, claro. Então vamos Ó, lá. pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas, e a cor dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe. A noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quando for preciso, para fazer com que o mar cresça, e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas 2 mãos quebradas. Obrigado, Aline. Nada. A gente percebe nos versos da Cecília Meirelles que tem um certo tom de É melancolia, uma né? melancolia mesmo. Um ar de pessimismo, né? Uhum. De repente, ela, em vez de viver o sonho dela, fazer o sonho naufragar, fazer ele ser engolido pelas águas. Uhum. Eu, quando eu comecei a minha produção poética, escrevi alguns versos, eu fiz uma versão, né, desse poema, em que, em vez de fazer o sonho naufragar, a gente coloca numa pipa e empina o sonho. Nossa, muito bom. Vai acontecer aqui na minha região, por conta da pandemia, né, desse distanciamento social, vai acontecer aqui na minha região, eu trabalho com educação, um sarau virtual, né, ou um sarau digital. A pessoa está organizando. Aí eles me pediram uma contribuição para esse sarau. Eu gravei um vídeo com essa versão desse poema, em que o poema, em que o sonho, em vez de ir para o fundo do mar, vai para o céu. Se vocês tiverem curiosidade de Ai, conhecer, vocês me dão um toque, a gente passa aí, acho que vai ser na quinta-feira agora, a gente eles quer assim. estão chamando de Literatube, é um sarau, Literatube, Nossa, que legal. porque é um sarau no YouTube. Então, se alguém desejar conhecer, vai ser quinta-feira às 15 horas, né? Eu acho que precisa de um link, né, para conseguir acessar, não sei. Isso. Vai ser tipo uma live no YouTube. Aí eu peço o link do sarau e coloco lá no grupo da FATEC, ok? Legal, combinado. Se alguém tiver tempo, vai lá conhecer a versão desse sonho, desse poema, em que, em vez do sonho naufragar, vai para o céu. Bom, a gente vai tratar hoje sobre o acordo ortográfico da língua portuguesa. Tá? Ok. Eu estava preocupado, que acho que a gente deveria tratar desse assunto, né? E estava vendo que talvez não desse tempo. Aí, antes que a gente encerre os trabalhos, eu decidi preparar o material. Aqui nós temos o acento agudo, né? Primeiro caso de alteração que a gente vai tratar é o uso do acento agudo. O que mudou com o novo acordo ortográfico?
o novo acordo ortográfico das comunidades que falam português, eu acho que ele foi tornado lei em 2009, mas obrigatório a partir de 2016. Em que situações desapareceu o acento agudo? Então, são em 3 situações que ele desapareceu, não se usa mais. Primeira situação, nos ditongos abertos, ei, oi, né, das palavras paroxítonas. Só para a gente relembrar, né, o que é ditongo? A combinação constituída por uma vogal e por uma semivogal, numa mesma sílaba. Então, quando você tem um ditongo, você ajunta uma vogal e uma semivogal, né, numa mesma sílaba. Para a gente, ou para o leigo, né, é como se fossem 2 vogais, né? Cai, porque A, E, I, O, U são vogais. Aí você junta o A e o I, e dá a impressão que você está juntando 2 vogais, mas não. Do ponto de vista da gramática, o I e o U desempenham função de semivogal. O ditongo aberto e ditongo fechado, porque na verdade ocorre esse desaparecimento do acento agudo das palavras nos ditongos abertos, né? Então não é qualquer ditongo em que o acento agudo vai desaparecer, é do acento do ditongo aberto. Então, eu vou explicar aqui o que é ditongo aberto. Ditongo aberto é quando... porque ele é formado por vogal e semivogal. É quando a vogal, né, é pronunciada com a boca bem aberta. Então, quando você pronuncia, por exemplo, jiboia, né, jiboia, você tem que abrir bem a boca para que o timbre, né, ele tenha a sua sonorização característica de ditongo aberto. Eu me lembro de ideia, que a gente escrevia com acento, né? Isso, ideia. Nossa, eu era muito apegada. Eu sempre fui de escrever muito. Quando teve as mudanças, eu ficava, nossa, mas como assim vai mudar? Eu não achava legal, não. Eu me lembro que quando eu fiz letras, eu escandalizei o meu professor de português. O meu professor de português era um senhor já de idade, um purista gramatical, né? Porque entre os gramáticos existem aqueles puristas que querem respeitar a origem da palavra e aqueles que são mais tranquilos com relação a isso, né? E desde quando eu estava lá no ensino primário, né? Eu fiz o ensino primário, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Antes de virar série, depois voltou a ser ano. Então, desde lá no ensino primário, eu não respeitava muito algumas regras, por exemplo, o uso de trema, o uso de acento. Então, em algumas ocasiões, eu sabia que deveria acentuar, eu sabia que deveria usar o trema, por exemplo, mas eu não usava. Perdi alguns pontos, né, nas minhas produções de texto por conta disso, mas eu não achava necessário. Né? Por exemplo, quando eu escrevia linguiça, eu nunca fazia a leitura linguiça, eu sempre lia linguiça. Então eu não achava necessário trema. Naquela época tinha trema. Frequente, linguiça, tinha trema. E aí eu sempre refleti muito sobre isso e eu achava que a nossa língua deveria ter uma forma em que ela se tornasse mais fonética. Tipo, do jeito que você pronuncia, você escreve. Eu achava que simplificaria bem para a gente, né, o português, a ortografia do português. Então, você não teria sons, por exemplo, que se confundiriam, como a gente tem hoje. Né? 2 letras para representar o G, por exemplo. 2 letras para representar o Z em certas situações. Casa, o som de Z, representa com S. Né? Já na zabumba tem que ser com Z mesmo. Né? Então, você eliminaria essas situações.
Aí o professor ficou escandalizado com a minha ideia de escrever do jeito que você fala. A gente viu lá o que é ditongo aberto, né? Vamos ver o que é paroxítono, então. Uma palavra paroxítono é um vocábulo cujo acento tônico recai na penúltima sílaba. Então também são chamadas de palavras graves. Então aí, por exemplo, aqui ideia. É uma palavra paroxítona, né? Formada aí a segunda sílaba por um ditongo aberto, né? E deixou de receber o acento grave. Geleia. Ah, é geleia. Geleia também. Perdeu o acento. Boia. Jiboia. Alguém teria coragem de carregar uma jiboia? Jamais. A gente sabe que é inofensiva, né, mas... Me dá até uma agonia essa menina com esse tanto de cobra enrolada no pescoço, sabe, Maria? Vai que ela resolve apertar, né? E essa é bem velhinha. Pois é, olha aí. Aqui, ó, uma situação interessante aqui, ó. Operação Lava Jato. Quanto maior o apoio popular, mais forte ela fica. Eu apoio. Sim, fica apoio e apoio. Só que o apoio aqui é substantivo, né? E o apoio é verbo. É verbo. E o apoio deixou de receber o acento grave. Alcateia. São exemplos aí de situações em que antigamente recebia acento, agora não tem mais. Colmeia. Epopeia. Aqui nós temos uma epopeia aqui, representada, foi a descoberta do caminho marítimo para a Índia, né? Ou para as Índias. Aqui eu puxei da internet, né? Quem produziu dessa forma mesmo, né? Então, a Odisseia lá do Vasco da Gama, né? O navegador português que fez a descoberta do caminho marítimo para as Índias, né? Vocês que estudaram história recentemente aí participaram de uma Olimpíada de História, vocês têm conhecimento do que motivou os portugueses a ingressar nessa aventura? A procurar esse caminho? Porque na época se acreditava que a Terra era plana, né? Então, se a Terra fosse plana, por exemplo, né, seria impossível ir para as Índias, né, pelo mar. O caminho que eles utilizavam na época era por terra, né? Então era um caminho único, né? E o pessoal que morava no meio do caminho ali, tipo que fechava lá, não deixava alguns povos que moravam antes deles, né, atravessar, porque eles iam às ilhas buscar especiarias, né? Aí quem estava no meio do caminho ali monopolizava o comércio. Só eles podiam buscar especiarias. Os portugueses, por exemplo, que estavam para cá, não podiam ir. Então os portugueses imaginaram, ver um caminho pelo mar, né, a gente consegue passar e trazer mercadoria. Então, o que motivou aí essa aventura do Vasco da Gama foi interesse econômico, né? Então aí o Galileu Galilei já havia dito que a Terra era redonda, né? E aí os portugueses retomaram essa ideia e, se for redonda, como diz o Galileu Galilei, a gente consegue ir pelo mar. Aí eles foram e encontraram. Onomatopeia. Onomatopeia é o som das coisas, né? O som dos animais, as vozes dos animais, o tic-tac do relógio, né? O som do impacto de um soco, né? Paranoia. Que é só cartaz de um filme, né? Bom, aí a gente viu a primeira situação em que caiu o acento agudo. Então a gente vai partir agora para a segunda situação. A gente viu algumas palavras, né? É claro que a gente não tem todas ali. A segunda situação em que caiu o uso do acento agudo. Em hiato. O hiato é constituído por I ou U
após ditongo em palavras paroxítonas. Nessa situação, quando o I ou U ocorre após um ditongo em palavras paroxítonas. O que é hiato? Hiato é a sequência de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes. Olha só como é difícil conceituar o português, gente. A gente tem que construir conceitos em língua portuguesa. Olha só aqui o que diz a definição que a pessoa criou, né? Hiato é a sequência de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes. E nós vimos aqui que o acento agudo desapareceu em hiato após ditongo, né? Não foi isso? Sim. Estão acompanhando o raciocínio? Eu estou questionando o conceito aqui, só que eu não consegui criar um melhor, tá? Mas olha só, eu vou lá no conceito de ditongo. Ó, ditongo. Combinação constituída por uma vogal e uma semivogal. Se o ditongo tem uma vogal e uma semivogal, como é que você vai dizer que se tem um hiato após um ditongo? Normalmente essa vogal representando o hiato viria depois da semivogal do ditongo. Caramba! Aqui a ideia. É claro que aqui nós não temos o hiato, né? Vamos procurar uma que tenha hiato para você ver. Ó, baiuca. Baiuca. Então, pela definição de hiato, o U aqui seria o hiato, né? Pela definição de hiato, o I seria vogal. E nós já vimos a definição de ditongo que o I aqui é semivogal. Pois é. Então, não atrapalha o entendimento da gente, é claro, né? A gente sabe que o I aqui é uma semivogal, apesar de que o hiato está dizendo que o I é uma vogal, também que ele vem do lado de uma vogal, né? Diz lá na definição de hiato, né? Mas é difícil conseguir conceito de língua portuguesa. Eu tive um professor de língua portuguesa, na faculdade, que ele ia justamente nos vácuos dos conceitos para a gente depois reconstruir o conceito de maneira mais precisa, né, mais clara, né? Aí nós construímos os nossos conceitos, né, de definições de termos da língua, né? Bocaiúva. Você sabia que bocaiúva é uma fruta? Isso aí é licuri na minha terra, né, Giovanni? Isso mesmo. É. Não sabia nem que existia esse bocaiúva aí. Nem eu. Eu não sabia que bocaiúva era fruta. Eu descobri nessa aula. Eu sabia. Do jeito que ele tá aí, não sei se lá na cidade do Giovanni era assim. Do jeito que tá aí, a gente tirava do cacho, aí ele tá verde. Aí você coloca na panela, cozinha ele. Do jeito que tá aí, cozinha. Na panela de pressão, ou então numa panela normal, faz uma fogueira, né? Ou coloca num fogareiro e cozinha. Depois que ele tá cozido, depois de um bom tempo, que a água já tá bem escura e pouca água, aí você tira, e aí você quebra ele com uma pedra, põe ele em cima de uma pedra e bate com uma outra pedra. E ele abre. Aí, ele dentro, do jeito que ele tá aí cru, ele tem uma carninha tipo de coco, do coco grande que a gente bebe a água. Depois que ele cozinha, ele fica aquela carninha do coco que a gente bebe, mas só que cozido é muito gostoso, muito bom. Muito, muito bom. Quando não aparece o largata dentro, né? Então, no licuri seco tem gente que come, viu, Giovanni? Morotó o nome. Mas, Aline... Oi. A gente, quando era criança, a gente tinha aqui na nossa região aqui, a gente chama de copinho. Copinho, né? Então, aqui em São Paulo, o pessoal já chamava de coquinho. Aí lá na Bahia que eu aprendi a chamar de licuri mesmo. Então, mas a gente não cozinhava. Ele caía... Você precisa cozinhar, então. Você vai... Nossa, você vai amar.
Então, mas ele secava, ele caía e secava. Quando ele estava seco, ele sumia toda essa carne de fora, essa casquinha, essa carne. Isso, Aí aí você quebrava seco, né? a gente quebrava com pedra mesmo. Batia a pedra, quebrava e comia. Sim, aí do jeito que tá isso, aí vale dinheiro, viu? Eles vendem um caixão de licor verde assim, que o pessoal cozinha, é caro. Aí você compra, cozinha, é muito gostoso. Então você vai, ele verde assim, cozido. Aí, depois ele também secava. Se ninguém pegar ele vai secar e vai cair no chão. Aí, ou então a vaca vem, bate aí com a cabeça, derruba o cacho, come. Depois ela faz lá o serviço, sai inteirinho na bosta. E aí o pessoal pega também. É seco, é tudo. É, Meu mas Deus. é gostoso, viu? A nossa aula também é cultura, né? Tá vendo aí? Feiura, né? É outra situação aqui de um hiato que antigamente levava acento, né? E agora não leva mais o acento agudo. Cheinho. E aí, gente, cheinho ou cheinho? Vocês já viram o cheinho só com um i? Aqui tem o cheinho com dois i. Como é que a gente Caramba. escreve? Eu acho que é cheinho com um i só, não? Então, viu? Sabe que eu fui pesquisar isso? Ah, gente, tá É, escrevendo errado. porque a gente nem pensa, porque a gente pouco usa essa palavra, né? A palavra que a gente pouco É, usa, a gente não sabe, né? Ou tem dúvida, aí eu fui pesquisar. Na verdade, a língua pede dois i, duplicação do i, cheinho, né? Cheinho só com um i é considerado errado. Então fique atento se cair uma questão de ortografia com essa palavra aí, cheinho, o i é duplicado. Pode pesquisar depois, ó, né, como é que legal. escreve. Sainha, também, viu, gente? Duplica Gente, o tô i. impactada. Se eu precisasse escrever antes dessa aula, eu ia escrever errado. É que a gente, são termos que a gente mais fala, né? A gente pouco escreve, né? Aí você vai lá numa loja, pede uma sainha, né? Você fala, você não leva escrito lá para a Sim, vendedora. E é raro você produzir um texto em que você utilize sainha, você escreva o termo, né? Taoísmo. Aqui são algumas exceções, né? Em palavras oxítonas, o i ou o u em posição final, ou seguidos de s, o acento permanece. Então, tuiuiu permanece, Piauí, né? O delta do Parnaíba, que é uma região muito bonita, né? O delta do Parnaíba. Eu não entendo muito de geografia, mas parece que delta no mundo existem poucos. E o Parnaíba é um deles. Terceira situação em que desaparece o acento agudo. Nas formas verbais que possuem o tônico, precedidos das letras G ou Q, seguido de E e de I, né? Então, antigamente eram acentuados, né? O arguir, redarguir. Então, por exemplo, aqui, ó. Antigamente era acentuado. O U. O i? Ah, o O U. argui. Ah, entendi. Arguis. Arguis. Também são palavras que a gente pouco utiliza, né? Eu, por exemplo, não me lembro de ter utilizado nunca, né? A gente usa argumento, argumentar. Então, Nunca utilizei não essa daí também. aqui nós temos uma cena aqui do filme Doze Homens e uma Sentença. Né? Muito bom, que vale a pena, né? Que os jurados estão reunidos, né? E Sim. eles estão fazendo uma arguição aqui entre eles, né? Eles estão argumentando, né? Então, um faz uma arguição, o outro retruca, né? E por aí vai. Eles estão definindo se o réu é culpado ou inocente. E aqui os jurados estão dando o veredito para o juiz. O acento, bom, a gente já encerrou a questão do acento agudo, né? As situações em que cai, né?
Agora a gente vai ver o acento diferencial. Em que situações caiu o acento diferencial? Esse eu utilizava, gente. Lembra que eu falei que eu desrespeitava algumas palavras que eram acentuadas, eu não colocava acento, mas o acento diferencial eu utilizava. Eu sabia que era preciso aí para diferenciar uma palavra de outra, né, que tinha a mesma grafia. Então, o acento diferencial, ele serve para definir palavras homófonas, as palavras que têm o mesmo som, né? Então, ele deixa de existir. Aqui, ó, o para, verbo, para Pedro é um verbo, né? Aquela musiquinha famosa, antiga, né? Que vocês devem ter ouvido muito. No meu tempo cantava-se muito para Pedro. E a ponte para Terabitia, né? Esse para aqui em para Terabitia não é verbo, né? Uhum. É uma preposição, né? Aqui, ó. 10 curiosidades sobre o Polo Norte. O Polo Norte, né? Região geográfica, e o jogo de polo. É jogo de gente rica, né? O polo é jogo de gente rica, o tênis é jogo de gente rica, né? Isso. Jogos que o pobre não joga. O pobre joga baralho e dominó. Isso. Aqui o pelo e pelo, né? Pelo amor de Deus. Sim, nossa, eu me lembro da dificuldade que eu tinha com pelo e pelo. Eu cheguei a fazer atividades. Mó legal. Eu cheguei a fazer atividades, tipo, eu me lembro pequenininha, fazendo as atividades que a gente tinha que acentuar corretamente as palavras, porque era usado, né, antes. E aí eu tinha dificuldade no pelo e pelo, meu Deus. Então, aquele professor que eu falei que ele vivia buscando o vácuo dos conceitos gramaticais, ele usava muito uma frase que acho que ele mesmo que criou. Eu me pelo pelos pelos dela. Eu me pelo pelo. Ele usava os 3 pelos, né? Sim. Pelo, verbo, né? O pelo, verbo. Pelo, preposição, e o pelo, pelo mesmo, né? Nossa Senhora. O acento circunflexo. Aí já vamos para outra alteração, né? Vimos o fim do acento agudo em algumas situações, o fim do acento diferencial, agora o acento circunflexo. O que aconteceu com ele com a reforma ortográfica, né? Lembrando o seguinte, a reforma ortográfica, essa de 2009, ela não mudou muita coisa no português falado no Brasil. Parece que as maiores alterações ocorreram em Portugal e lá nos países da África, onde se fala o português. Então, me parece que a comunidade portuguesa aí, né, eles estavam tentando aproximar o português de regiões com menos falante do português com regiões com mais falantes. Acho que o Brasil, eu vou chutar, mas acho que o Brasil deve ser a região onde se fala mais português, tem mais falantes de português. Então, fomos nós que nos aproximamos do português de Portugal. É Portugal que se aproximou do nosso português. Então, as operações aqui, se a gente for considerar assim, eu não tenho agora os percentuais, o percentual de alteração no Brasil foi menor do que o percentual de alteração lá em Portugal. Quando que cai o acento circunflexo? Então, em palavras com terminação OO. Por exemplo, enjoo, né? Voo, magoo. Para quem viu esse filme aqui, né, só para entender, para contextualizar, né, o Coração Valente, né, o William Wallace aqui, ele está magoado, né, decepcionado, magoado, que ele descobriu que foi traído por um aliado dele. Ele achava que o cara estava do lado dele. Coitado. E o cara estava contra ele. Ele era um traidor, estava fugindo, ele correu atrás, derrubou o cara, pegou e, né, ele ia matar, né?
Era o traidor. Aí era o amigo dele. Ele não teve nem coragem de matar. Vixe. Abençoou. Aqui o Lula recebendo a bênção do Papa, né? Eu não sei se foi antes dele ser preso ou depois que ele saiu da prisão. Ele foi para Roma lá buscar uma bênção, né? Coou, do verbo coar, né? Eu cresci tomando café assim, tá? Num suporte de madeira, né? Onde era coado o café. Eu tô procurando um negócio desse para comprar. Não tô conseguindo achar. Acho que antigamente o pessoal fazia, né? É, Eu acho que o que tinha em casa, quando eu era criança, eu acho que foi feito pela família. Não feito, sei né? se o pai, alguém da família fez. Essas canecas também, né? Essas canecas da minha infância. Eu cresci tomando Nossa, da café. minha também. Uma lembrança, quando eu vou numa loja que eu vejo, tenho saudade do meu avô. Meu avô, ele bebia em uma que a gente falava assim, mas vô, isso daí mais parece um pinico. Ela era imensa, assim, ó. Desse material. Que material que é esse? Esse aqui, Fala aí caneca de... fugiu o nome agora, mas eu já ouvi Ai, falar já. fugiu, é. Eu também pretendo comprar um coador desse, de madeira, e umas canecas dessa aqui. É, eu quero comprar também. Não tô conseguindo encontrar. Eu acho de ferro, mas não é o que eu queria. Não era de ferro. É o que eu sinto, eu já encontrei, eu sei onde tem quando eu quiser comprar, né? Eu sei onde tem. O que eu sinto é que o material parece que é mais leve. Acho que o alumínio aqui, Sim, é. Também acho. Aquelas madeirinhas mais fininha, né? isso. Coroa, né? Aqui é a Marquezine, né? Sendo coroada numa novela. Sim. Dou, o cara está doando sangue. Agora que é época de pandemia, está sendo importante a doação de sangue, eu acredito, né? Acho que os hospitais devem estar sentindo falta. Sim. E Mo. Alguém já viu um desse? Um moedor de cana? Uhum. Alguém já moeu cana num desse? Não, moer nunca moí, não. Se tiver vontade de moer cana, eu tenho um moedor desse aqui em casa. Pode vir aqui. E tem cana também. Caramba! Eu tenho a cana e tenho o moedor. Então não precisa morrer sem Aí passar por sim, essa hein? experiência. Perdoo. Perdoo. Isso aqui é uma cena do filme do Jeremiah Johnson. Né? Não sei, talvez seja uma história verídica, não sei. Esse sujeito aqui, resolveu viver nas montanhas, isolado. E ele fez amizade com os índios, os pés pretos. Esse aqui é um índio pé preto. Lá de uma região dos Estados Unidos, próximo do Canadá. E para salvar um grupo de brancos, que estavam perdidos numa região lá, ele teve que atravessar o cemitério dos índios. E quando ele atravessou o cemitério dos índios, ele cometeu um sacrilégio com os índios, né? Os índios começaram a tentar matar ele. E ele não queria sair das montanhas. Então, cada vez que os índios vinham para cima dele para matar, ele conseguia vencer os índios e os índios não conseguiam matar ele. Então, o nome do filme do Brasil é chamado Mais Forte que a Vingança. Uma história interessante. Nessa cena aqui, depois de muitas tentativas de matar ele, os índios não conseguiam, o índio perdoa ele. Aí eles trocam o sinal de Caramba. perdão. Uhum. Se alguém quiser conhecer o filme, tem no YouTube, tá aqui o link para ver o filme Ah, completo. legal. A Odisseia do Jeremiah Johnson. Eu adoro esse filme. Nas terminações e em, que ocorrem nas formas conjugadas da terceira pessoa do plural dos verbos ler, o verbo estar, o verbo ver e o verbo crer, e seus derivados. Né? Então, nessas terminações também caiu o acento circunflexo. Leem, então, teve gente que já acentuou, né, nessa situação aqui, e eu Uhum. mesmo já utilizei muito essa situação empregando o acento circunflexo. Eu também. Então, esse é por isso que eu digo, porque para vocês é mais fácil, né, do que para a gente. Por exemplo, eu cresci acentuando. Às vezes você vai escrever e vai no automático, né? Creem.
Essa imagem aqui, ela representa aquele período lá da torcida do Atlético Mineiro, quando o Atlético Mineiro caiu para a segunda divisão. Aí no ano seguinte, quando eles estavam lutando para voltar para a primeira divisão, nos jogos mais difíceis do time, a torcida gritava, né? Eu acredito, para incentivar os jogadores lá e fazer o gol. Bonitinhos. É uma cena muito bonita, emocionante, né? A torcida empurrando o time para o time fazer o gol para subir da divisão. E depois que eles subiram de divisão, eles continuaram com essa prática nos jogos do Atlético Mineiro na busca pela conquista da Libertadores. E eles conseguiram conquistar a Libertadores, com a torcida gritando, eu acredito. As exceções, né? Os verbos ter e vir de seus derivados continuam sendo acentuados a terceira pessoa do plural. O tem, né? Eles têm. Isso. Aqui, ó. Eles têm superpoderes, né? Acho que é da época de vocês, os Power Rangers. Eu nunca assisti o Power Rangers. Nossa, eu era viciada nesse negócio, Deus é mais. Nossos direitos não vêm do governo, eles vêm de Deus. Eu acredito que em algum momento o Trump, eu vi uma notícia, eu disse isso, né? Olha só, a concepção dele dos direitos dos americanos, né? Vem de Deus. O trema, né? O trema que eu nunca usei. Esse pecado eu cometi na língua portuguesa enquanto usuário da língua, né? Eu nunca usei. A professora puxava minha orelha. Sebastião, cadê o trema? Às vezes, quando eu levava minha redação para a professora, ela vivia pingando de vermelho lá a minha linguiça, o meu frequente. Então, o sinal gráfico utilizado sobre a letra U dos grupos que, gui. Então, deixa de existir. 50 tons de cinza. Então, para mim, 50, a vida inteira foi assim, 50, sem trema. Pinguim. Aqui o pinguim e a mulher gato. Quem que é mais perigoso, o pinguim ou a mulher gato? Se vocês fossem ter medo, vocês têm medo de quem? Do pinguim. A gente tem mais medo do pinguim, né? Pinguim. Mas acho que a mulher gata é mais perigosa, né? É que meio doida. Porque aí é a traiçoeira, né? O pinguim você já sabe que é um inimigo declarado. Você chegou, viu a figura lá, ó. Esse é inimigo. Agora a mulher gato vem e se apresenta, né? Toda bela e formosa, você não imagina que seja perigosa. O que aconteceu com o alfabeto? Então, ele ganhou umas 3 letras. Na verdade, no meu tempo de alfabetização, o alfabeto já tinha 26 letras. Ele já tinha o K, o W. O meu também. É. Depois caiu e agora voltou. O hífen. O que aconteceu com o hífen na reforma ortográfica? Né? O hífen caiu. Né? O hífen é como o Neymar, né? Ele caiu. E caiu em 3 situações. Que situações que caiu o hífen? Quando o prefixo terminar em vogal diferente da vogal que iniciar o segundo elemento. Você tem uma palavra formada por 2 elementos. Um desses elementos é um prefixo, é grego ou latino. Aí esse prefixo ele termina numa vogal e o segundo elemento tem uma vogal diferente. Por exemplo, autoajuda. Né? Autoajuda perdeu o hífen. Autoescola. Perdeu o hífen. Se vocês verem aí algum carro de autoescola, ou algum outdoor de autoescola, né, com hífen, é porque deve ser antigo, né?
de antes da reforma. Ou a pessoa esqueceu mesmo, né? Semiárido. No semiárido nordestino, caracterizado pela permanência da caatinga, que retrata o sertão. Esperança, coragem e fé na expectativa de melhores dias. Isso aqui é aquele trecho que introduz uma reportagem de uma revista. Aqui um monte de palavras dessas situações em que não se usa mais hífen, né? Agroindustrial, autoafirmação, autoaprendizagem, autoestrada, né? A segunda situação em que o hífen caiu. Olha só, se o hífen caiu em 3 situações, por que o Neymar não pode cair, né? Em 10, né? Pois é. A gente pega tanto no pé do Neymar e não pega no pé do hífen. Quando o prefixo da palavra terminar em vogal e o segundo elemento começar com S ou R. Nesse caso, a consoante será duplicada. Esse aqui eu achei estranho, não. Esse aqui eu demorei para me acostumar. Não. Eu não estou bem acostumado ainda, não. Ó, olha o exemplo. Meu namorado é ultra romântico. Vixe. Então, entre as minhas produções poéticas, eu tenho um soneto ultra romântico. Quando eu escrevi esse soneto ultra romântico, ele levava hífen, né? E agora não leva mais, então eu tenho que mudar o título do poema, né? Não é mais ultra romântico com hífen, agora é ultra romântico com R duplicado. E fica esquisito quando É você... mesmo, fica mesmo. Fica parecendo que tá errado, né? Por falar em ultra romântico, na literatura lembra o quê? Não sei não. Lembra a segunda geração do O romantismo. romantismo. A segunda geração, né? Uhum. Quando eles levaram lá as concepções da escola, né? Eles levaram as últimas consequências. Então, foi naquele período do romantismo em que os poetas começaram a morrer, se suicidar, né? Ave Maria, meu Deus. Se entregar à vida boêmia e ficava doente, ficava com tuberculose, né? Eles eram os ultra-românticos. Então, os jornais da época noticiavam, né, as mortes dos poetas e eles achavam bonito, né? Um poeta, eles morriam novo, morriam com 20 anos, eles estavam morrendo, né? De Nossa. tuberculose, porque eles saíam na vida, pra vida À noite. meia-noite, né? À Ficavam noite doentes, fria. morriam com 20 anos, e eles achavam bonito. Né? Fulano morreu de tuberculose. Olha que lindo. Aí o outro também queria morrer. Aí os jornais da época começaram a não noticiar mais o falecimento de poetas ou de artistas, né? Porque acho que isso não é só da literatura, era da arte de modo geral. Meu creme anti-rugas é ótimo. Olha, não tem o nome do creme, tá, gente? Eu retirei aqui o nome do creme para que vocês possam divulgar aí, que é um ótimo creme, né? Não tem nenhuma ruga. Não é que eu seja antissocial, apenas não finjo amar todo mundo como a maioria faz. Deve ser um grupo, né? Semi-reta. Então, na minha época, que eu aprendi a semi-reta na matemática, né, a gente usava o hífen para separar. Agora duplica o R. Fica mais fácil de escrever, né? É mais fácil você Sim, colocar é R, real. você interromper a letra e colocar o hífen para depois terminar a letra. Autorretrato, que eu trouxe o autorretrato do Van Gogh, né, um pintor holandês representando Lindíssimo. a pintura pós-impressionista. Aqui mais exemplos, tá, gente? Outras palavras em que tiveram lá os seus S's ou os seus R's duplicados, né? Antessala, antirreligioso, antissemita, arquirromântico, em que elas perderam o hífen.
A terceira situação, palavras que, pelo uso, perderam a noção de composição. Ora, quando eu falo, né, o português, eu reconheço outras palavras que a gente ainda usa hífen, que eu entendo que caem nessa situação aqui, ó. Pelo uso, né, porque ela é muito utilizada, elas perdem a noção de composição. Eu não sei se eu vou lembrar de uma agora para citar, mas eu reconheço palavras que eu utilizo que eu não deveria usar hífen também, porque perdeu a noção de composição. Então, nós temos aqui o paraquedas, né? Perdeu a noção de composição, por isso não tem mais hífen. Essa cena aqui é do filme Velocidade Terminal, né? É uma cena chocante. Essa moça aqui, ela não abre a cordinha do paraquedas, ela não puxa a cordinha, não abre o paraquedas, ela vai direto para o chão. Você está tela no chão, suas borrachas todas. Meu Deus. O rapaz aqui é o instrutor dela. Ele que treinou ela para pular de paraquedas, ele tenta desesperadamente pegar, né? Para abrir o paraquedas dele. Ele não consegue. É uma cena chocante. Se vocês tiverem estômago, vocês podem ver o filme, tá, gente? Procuram na internet o Velocidade Terminal, com Charlie Sheen e Natasha Kinski. Nessa cena aqui do mesmo filme, ela está no porta-mala do carro. Eles caíram do avião. Ela está no porta-mala do carro. Ele tem que ir lá na ignição do carro, lá onde da partida, pegar a chave, voltar ali, Meu abrir o Deus. porta-mala, pegar ela, né? Antes de chegar no chão. Meu Olha Deus. só. Ele não conseguiu pegar ela. Aquilo não conseguiu pegar ela. É mais fácil, né? É mais Pois fácil pegar é. ela aqui Era. do que ir lá no mundo da partida, pegar a chave, voltar ali, abrir o porta-mala, pegar ela antes que chegue no chão. E aqui deu tempo. É filme. Tá louco. Mas é outra cena assim emocionante também, viu, gente? Alguém conheceu o Manda-Chuva? Sim. E eu conheci o Manda-Chuva com hífen. Eu comprei esse gibizinho aqui, do Manda-Chuva, que tem o desenho da televisão e tem o gibizinho para comprar. Eu comprava com hífen. Agora não tem mais hífen. Se a gente for lá no sebo da Aline lá, Ah, lá tem e gibi, viu? Um se tiver um monte. gibi do Manda-Chuva, você vai achar o Manda-Chuva com hífen lá. Ah, vou procurar. E quando que a gente usa o hífen ainda? O hífen caiu em três situações, né? Em alguns casos não caiu. Quando a palavra for formada por um prefixo terminado em vogal e a palavra seguinte se iniciar pela mesma vogal. Então, vogais iguais, né? Você usa hífen. Por exemplo, micro-ônibus. Né? Em micro-ônibus, aqui é uma notícia de jornal, né? Uma adolescente, acho que é uma garota de 13 anos, se chocou com o micro-ônibus, né? Nessa rodovia aí. Nessa cidade, né, o nome da cidade de origem francesa, né, lá na Paraíba. Micro-ondas. Então você usa o hífen. Contra-ataque. Então, situações em que o primeiro termo termina com vogal, o segundo termo começa com o mesmo vogal, você usa o hífen. Aqui retrata aqui a conquista do Corinthians, né? Quando o Corinthians conquistou a Libertadores. Aqui o gol perdido pelo Diogo Souza e o gol feito pelo Paulinho, que deu a vitória para o Corinthians e ele foi para a final com o Boca Juniors. Anti-ibérico, anti-inflamatório, outras situações, né? Anti-imperialista, arqui-inimigo, semi-interno. Atenção, né? Se o prefixo terminar com consoante, usa-se hífen. Se o segundo elemento começar com a mesma consoante. Então, consoantes iguais também vai usar hífen. Exemplo, interracial.
Quem acompanhou essa novela, né? Eu não acompanhei ela toda, deve ter se lembrado dessa família aqui. Uma família interracial. Super resistente. Ó, o material das garras do Wolverine parece que é um material que não existe na Terra, né? Se eu não me engano. E ele é super resistente. O super romântico Sam Witwer aqui, que é assassinado por um assaltante, Sim, e ele não consegue se desligar dessa vida enquanto ele não garante que a Molly vai ficar bem. sim, Ele fica investigando a morte dele, por que ele morreu, por que mataram ele, porque ele sabia que a mulher que ele amava corria risco, né, de também ser assassinada. Então, nos demais casos, não se usa hífen. Hipermercados, aqui são consoantes diferentes, né? Os ônibus intermunicipais, super interessante. Super proteção. E aqui é uma tabelinha que eu trouxe para vocês, tá? Acho que vai ser útil para vocês, para você saber quando que usa, quando que não usa. Então sim. fica nos slides depois, né? E a gente vai para a oficina de metalinguagem. Né? Bora. Vamos ver algumas atividades com as reformas da ortografia. Bom, eu vou abrir um parênteses aqui para explicar o seguinte. Ó. Na época do classicismo, havia muito situações em que um poeta ele buscava imitar outro poeta importante, né, da literatura. Aconteceu muito no classicismo. Os clássicos desse período aqui, eles imitavam os classicistas, né? Os classicistas imitavam os clássicos grego e romano, os gregos e os romanos, né? Então, Platão era imitado, Homero era imitado, Virgílio era imitado. Eles são modelos lá da literatura antiga. Né? Que no classicismo houve uma retomada desses clássicos. E naquele período antigo, uma das produções, né, da literatura eram as epopeias. Né? Então, foi quando foi escrito a Eneida, a Ilíada, a Odisseia, entre outras epopeias. Essas são as mais famosas. Né? A Eneida, que narra a história de Roma, né, do surgimento ao apogeu. A Ilíada, que narra a guerra de Troia. E a Odisseia, que narra o retorno de Ulisses para Ítaca. E o Camões, por exemplo, né, imitando as epopeias clássicas, ele escreveu a epopeia dele, né? Tão grande e tão linda quanto, né, as anteriores. Né? Os Lusíadas. Os Lusíadas, ele narra a descoberta do caminho marítimo para as Índias. Quem não leu, vale a pena, viu, gente? Ah, eu acho que é esse daí. Eu até comprei esse livro aqui, eu não li ainda, mas eu comprei os Lusíadas. Um sebo também. É uma obra difícil, né, de entender, porque talvez, não sei, a versão que você comprou, às vezes ela vem no português mais arcaico, né? Quando eu li os Lusíadas, tinha muitos termos que era do português arcaico. A gente fez um estudo dos Lusíadas completo, né, na faculdade. Né? Um estudo Nossa, completo, que legal. muito útil, né? Uhum. Porque os Lusíadas, se a gente entender, né, a história que é contada, a gente estudar, aí que a gente vai curtir. Né? Se não Sim, estudar sim. a obra toda, a gente talvez acabe não curtindo. Né? E é uma obra muito importante, porque ela relata, né, um acontecimento, né, de um período, né, que a gente pode considerar como uma espécie de globalização por período, né? Porque a descoberta do caminho marítimo para as Índias, né, mudou
toda a lógica, né, econômica da época. Então foi como se fosse uma globalização, né? Eu acho que, guardadas as devidas proporções, o que aconteceu na época com a descoberta do caminho marítimo para as ilhas se equivale ao que acontece hoje, né? As mudanças que aconteceram na sociedade na época se equivale às mudanças que ocorrem hoje com a globalização. Bom, Sim. sem querer ser pretensioso, né? Então eu imitei a poeta Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, gente, ela não gostava de ser chamada de poetisa. Ela compreendia o substantivo poeta como comum de dois gêneros, né? O poeta é um poeta, ponto final. Não importa se ele é homem ou se é mulher. Então ela preferia ser chamada de a poeta. Em vez de poeta e poetisa, a poeta. Eu imitei essa Cecília Meirelles. Aquele poema que está lá no começo, né? Coloquei meu sonho no navio, abri o mar com as mãos, né? Eu fiz uma imitação. É uma outra imitação. Esse aqui é uma imitação. Aquele em que eu coloco o sonho no papel e faço pipa é uma releitura. Esse aqui é uma imitação, tá? Para a gente depois trabalhar aí as alterações da reforma ortográfica. Então, o que eu fiz com o meu sonho aqui? Ó? Olha aqui. Pus o meu sonho numa ilhéia que fica na encosta do mar. Depois fiz cerrar a floresta para o meu sonho sufocar. Meu coração ficou semiárido, sem forças para alçar voo. Não sou herói de epopeia, de asas cortadas não lhe estou. O vento que vem de longe não refresca a mata cerrada. Sufocado vai morrendo, meu sonho de sorte selada. Contudo, ficarei tranquilo, e que o calor não arrefeça, para que, perdido na floresta, meu sonho logo pereça. Depois tudo estará acabado. Árvores hirtas, flor grada. Eu sem vontade e desejo, satisfeito com meu nada. Segue mais ou menos a linha pessimista e melancólica da Cecília Meirelles, né? Por isso eu chamei de imitação. Tá? Sim. Para o vocabulário eu trouxe aqui hirta, que seria assim, uma situação de algum elemento sem movimento, né? Parado, e grada. O dicionário registra grada como importante, eminente e ilustre. Grado, né? Grado seria algo importante, algo eminente, algo ilustre. Sim. Eu trouxe mais ou menos no sentido de imponente. Vocês viram que eu tenho alguns termos em destaque, em vermelho, né? A gente vai analisar aqui esses termos. Por exemplo, pus o meu sonho numa ilha que fica na encosta do mar. Depois fiz cerrar a floresta para o meu sonho sufocar. Faltou um R aqui, tá, gente? Aqui, a nossa tarefa é justificar a grafia de Ileia sem acento agudo. Por que Ileia não leva acento agudo? Alguém lembra? É por causa do encontro do hiato? Não, né? Não. É? Ditongo, né? Ditongo, é porque eles não vão ficar juntos, é verdade. Ditongo, né? É um encontro vocálico, né? A gente chama de ditongo sim. de encontro vocálico. Uhum. Então, aqui nós temos o ditongo, né? É uma palavra paroxítona. Era um ditongo aberto. Isso, ditongo aberto. Uhum. Então, Ileia. nessas situações, a palavra perdeu, né, o acento agudo. Ileia é mato? Floresta? É uma floresta equatorial. Ah, legal. Floresta equatorial. Então, por exemplo, aqui na América, né, nós temos um clima equatorial por aqui. O nosso é subtropical, né? Uhum. Tropical, subtropical. Mas tem algumas regiões aqui do continente sul-americano em que nós temos florestas equatoriais. É a Ileia. Legal. Meu coração ficou semiárido,
sem forças para alçar voo. Não sou herói de epopeia, de asas cortadas não destou. Então, ausência de hífen. Por que semiárido não tem hífen? Vocês lembram? Ah, eu tava falando e tava mudo. Porque termina com vogal e começa com vogal? Vogais diferentes, né? O prefixo termina com vogal, semi é um prefixo que termina com vogal, e o segundo elemento começa com vogal diferente, né? Então, entre vogais diferentes, não usa hífen. Depois a gente vai ver que entre vogais iguais, mantém o hífen, né? Vamos lá, o micro-ônibus, o contra-ataque do Corinthians, né? Meu coração ficou semiárido, sem forças para alçar voo. Não sou herói de epopeia, de asas cortadas não destou. Por que a gente continua utilizando o acento agudo na grafia de herói? Vocês lembram? Desculpa, gente, deu uma caidinha aqui. Pode repetir, Dom Seba, por gentileza? Então, meu coração ficou semiárido, sem forças para alçar voo. Não sou herói de epopeia, e asas cortadas não destou. Nós vamos... Justificar a utilização do acento agudo na grafia de herói. Por que herói, né? Apesar de ser um ditongo aberto, né? Porque ele continua sendo acentuado. Não lembram? Ai, não me lembro. Vocês lembram lá? Vamos voltar lá? Vamos. Aqui, Ai, minha internet estava cortando, por isso que eu pedi para repetir. Aqui, ó, Ileia, né? Por que Ileia leva acento agudo, né? É uma paroxítona, né? Constituída por ditongo aberto, né? Ileia. Se você fazer a separação de sílabas, a gente tem I, Lei, A. 3 sílabas, né? É uma paroxítona. Então, perdeu o acento. Só que o acento agudo permanece nas oxítonas. Herói. Aqui nós temos uma oxítona, não é uma paroxítona. Sim. Então, duas sílabas. Uhum. Porque às vezes você pegou lá, né? Ditongo aberto, né? Ditongo aberto tem acento agudo. Aí você pega aqui ditongo aberto. Aí você vai lá e lá não tem acento, né? Ditongo aberto não tem acento. Aí você pega um ditongo aberto aqui, não precisa de acento, porque ditongo aberto não tem acento. Só que lá é paroxítono e aqui é oxítono. Então na oxítona permanece. Meu coração ficou semiárido, sem força para alçar voo. Não sou herói de epopeia, de asas cortadas não destou. Por que não tem acento agudo na epopeia? Paroxítona de tongo paroxítona estruturado em torno de um ditongo aberto, né? Uhum. É o mesmo caso de Ileia de ideia. Sim. Meu coração ficou semiárido, sem forças para alçar voo. Não sou herói de epopeia, de asas cortadas não destou. Ausência de acento circunflexo na grafia de voo e destou. O verbo voar e o verbo destoar. Por que não tem o acento circunflexo? Duas vogais? A mesma vogal? Nessas situações em que você tem as vogais ou duplicado, né? A duplicação, duplicado. Você não usa mais o acento circunflexo. Aqui o acento diferencial, né? O pelo do meu gato não para de crescer, de modo que para levá-lo à exposição no Polo Norte, terei que apará-los. Tadinho do gato, vai lá no Polo Norte, né? Vai passar um frio danado. Apesar de estar peludo, né? Neste caso... Tá tudo acentuado, né? O pelo do gato não para de crescer, o Polo Norte,
Então, que regra do acordo ortográfico, o autor do texto deixou de respeitar. Ele não respeitou aqui uma regra. Ele não respeitou a regra do acento diferencial nas palavras homófonas. Isso, olha só, muito bem. Resposta completa. É isso aí, gente, acabou. Acabou. Sobre reforma ortográfica é o que nós tínhamos. Muito legal a aula de hoje, gostei, que a gente relembrou Olha, as coisas. eu pretendia, eu desejava, né? Criar um texto, quando eu fiz aquela imitação da Cecília Meirelles, eu desejava criar um texto em que eu conseguisse representar todas as alterações da reforma. Uhum, Só que não foi possível. Se fosse um texto em prosa, talvez eu conseguisse. uhum. Mas um texto poético, eu achei que um texto poético fosse mais adequado para essa aula. Por isso que eu Sim, preferi a poesia. Né? Quando eu mas comecei a preparar o material, eu não sabia ainda que eu ia criar essa imitação da Cecília Meirelles. Eu tinha esperança de encontrar um exemplo, né? Já pronto, né? Mas como eu não consegui encontrar, aí foi o jeito. As mangas. produzi a imitação. Ficou muito bom. Isso é exercício. Viu, gente? Oi. Isso é exercício de metalinguagem. Vocês podem exercitar. A Sim, gente sim. tem muitos textos na literatura que eles permitem que você faça uma releitura, uma reconstrução, né? Mesmo que seja uma imitação. Como a gente fez lá com aquele poema do desenho lá do pescador. A gente imitou a Cecília Meirelles. É um exercício de metalinguagem, muito rico também, que trabalha, às vezes trabalha tanto aspecto gramatical, quanto trabalha aspecto da produção escrita, né? Eu acho difícil um pouquinho. Aquela atividade que o senhor passou da outra vez, para a gente modificar o poema, era para mudar 2 palavrinhas. Nossa, mas eu passei para mudar, viu? Para combinar tudo, para acertar tudo. Falei, nossa, ser poeta deve ser muito difícil. Então, mas o erro, sabe qual que está o erro aí? A gente não tem que É, tentar ser poeta, né? A não gente está tem. fazendo uma atividade de estudo, né? De um falante comum, né? A gente não tem que tentar ser poeta. A gente pode fazer com os recursos que a gente tem. De repente a gente pode desrespeitar o ritmo, desrespeitar a rima, não precisa respeitar todos os, né? Uhum. Tudo aquilo que se exige de uma produção poética, né? Sim, sim. Eu como trabalho com educação, uma vez eu fui assistir uma peça de teatro de um grupo de alunos. E é claro que os alunos foram assim muito amadores, né? Na apresentação deles, bem amadores. E o professor veio pedir desculpa depois para mim. Eu acho que ele ia dar uma nota baixa para os alunos. Ele veio pedir desculpa. Eu falei, professor, é uma atividade pedagógica. É uma atividade de sala de aula. Né? Eles não são atores. Né? Os Sim. meninos não são atores, as meninas não são atrizes, não são profissionais. É uma atividade de sala de aula. Né? Então você tem uma intenção, um objetivo com essa aula. Então, como atividade de sala de aula, eu daria 10. E eu daria 10 como atividade, porque os alunos fizeram. Então, eu não estou julgando a produção artística deles. Eu estou julgando se eles aprenderam, né, os conceitos que eu gostaria de ensinar com aquela aula. E enquanto atividade de sala de aula, a apresentação deles estava perfeita. Então, nota 10. E eu acho que o professor, quando ele trabalha com essa forma diferente, né, com essa abordagem diferente, ele acaba sendo contaminado, às vezes, com o material, né, daquele outro campo, né, da ocupação humana, vamos supor, a arte. Né, no caso, o professor com o teatro. Né? Então, ele tinha uma preocupação de se aproximar mais do teatro. Mas lá na sala de aula não tem que ter esse objetivo. Tudo bem que pode sair um artista dali, né? Mas Sim. não é obrigação. O obrigatório ali é que eles aprendam o conceito que está ensinando. E quando você Sim, vai sim. fazer uma reprodução de um texto artístico, né? Uma vez que você vai criar uma poesia. Você não tem que criar uma poesia perfeita. É de acordo com a capacidade de cada um.
né? Então, o aluno que A consegue gente faz o que escrever, dá para fazer, né? o aluno que consegue escrever um bom texto poético, você não pode dar 10 para ele, né? E depois você, quando você for avaliar os outros textos, você usar o dele como parâmetro. Não pode. Às vezes um aluno que não tem tanto assim a veia poética no sangue, né? Quanto o coleguinha, o trabalho que ele fez foi tão importante, tão bom quanto aquele que conseguiu, Sim, né? sim. Então talvez um texto sem rima e sem ritmo também mereça 10, né? O teu Uhum. objetivo é pedagógico, né? É, Mas, gente, é isso, tá? É hora de que dizer tchau, bom. né? É hora de dizer tchau. E a gente continua aqui com o John Wayne, né? Adiós, amigo.